Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e estamos de volta. Voltamos já em 2026, muito tempo de pausa. Já aproveitar aqui para pedir perdão para vocês, tá? Eu prometo que em 2026 eu vou me organizar melhor e vou aqui trazer muito mais conteúdos para o YouTube. E eu espero que vocês não tenham me abandonado, que vocês estejam aí para acompanhar ainda aqui o 12º jogador nesse ano. Espero que vocês tenham um santo 2026, um 2026 incrível e até melhor do que foi 2025, que também já foi um ano muito top, tá bom? Mas o que consiste o primeiro vídeo de 2026 aqui no YouTube do 10º é o famoso vídeo que está circulando e costuma circular sempre, todo início de temporada aqui no futebol brasileiro, que é a tier list do Brasileirão desse ano, obviamente, de 2026, onde a gente vai ranquear o campeão até o último colocado, vou dar a posição de cada um e dessa forma a gente vai ter aquela famosa opção de vocês tirarem um print e rirem da minha cara de todos os erros que eu vou cometer, né? Porque é padrão a gente cometer vários erros, como por exemplo, muitos cometeram com o Mirassol, né, no ano anterior, dizendo que o Mirassol iria cair com certeza e o Mirassol foi para Libertadores. Uma loucura, né? O futebol não é exato, o Brasileirão então é qualquer coisa. Mas, né, vou aproveitar também aqui o espaço para pedir para vocês que não acompanham a gente nas outras redes sociais, que você possa acompanhar no TikTok, no Instagram e agora no X, também em 2026 estaremos lá no X, já tem eu acho que mais de 50 conteúdos lá que eu postei durante aí esse mês de dezembro e janeiro, tá? Que foi onde eu iniciei as postagens no X. Então se você não segue a gente lá no X, ou no Instagram, ou no TikTok, eu peço para você que você siga, porque lá tem conteúdos diários, né? Tem mais conteúdos que aqui no YouTube, porque o YouTube costuma ter vídeos mais longos. Lá é vídeos curtos, postagens com foto, descrições e tudo mais. É um conteúdo muito diferente, é um conteúdo rápido, é um conteúdo mais lento. Então você que prefere conteúdos rápidos, vai lá nas nossas outras redes sociais, porque vai me fortalecer demais o meu trabalho, né? Mas também não se esqueça de seguir aqui, porque também me ajuda absurdamente, tá certo, senhores? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, para o vídeo não ficar tão longo aqui, né? Até porque ele tende a ser longo, porque cada time eu vou dar explicação e vou imaginar. Lembrando a vocês, né, que as lives acontecem lá no TikTok, tá? Tava esquecendo dessa parte. As lives estão acontecendo lá no TikTok, tá? Toda segunda e sexta-feira, e em 2026 temos a novidade das lives do Cartola, tá? Hoje teve a primeira live, mas eu já mudei um pouco de ideia, não desisti de fazer, tá? Eu mudei de ideia na data. Eu tava pensando em fazer sempre um dia antes da rodada fechada, o mercado fechar. Por exemplo, a live foi hoje e o mercado fecha amanhã, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer sempre no dia que o mercado for fechar, tá? Então, sempre que o mercado for fechar, por exemplo, o mercado fecha na quarta ou no sábado, eu entro em live algumas horas antes do mercado fechar e a gente monta um time, monta o nosso time legal, com vocês dando opiniões, eu dando minhas opiniões e dessa forma atualizando e enviando um time para a rodada. Beleza? Vamos lá, vamos logo que interessa agora sim para nossa tier list. Aí na tela está a nossa tier list, eu vou chamar aqui de prateleiras para ficar um pouco mais fácil e é muito tranquilo, tá, de você entender caso você nunca fez uma tier list ou nunca viu. Eu vou explicar rapidamente. Ali embaixo nós temos os 20 clubes que disputarão o Brasileirão de 2026 da Série A, todos em ordem alfabética, a gente vai seguir essa ordem e assim vai subindo eles para as prateleiras, tá? A gente pode ir mexendo aqui nas prateleiras. A primeira prateleira é o campeão, ou seja, no fim desse vídeo eu vou dizer qual time eu acho que será o campeão. Na segunda prateleira é o segundo a quarto colocado, que vão compor esse G4 com o campeão para ir para a Libertadores. Depois tem o quinto e o sexto, que vão pegar pré-Libertadores. Tem do sétimo ao 12º, que vai pegar a Sul-Americana. Tem meio de tabela, que é aquela galera que não pega nada assim, né? Pelo menos no início não era para pegar nada, mas no final das contas pega, porque o Brasil ganha Libertadores, aí abre mais vaga, vira G8, aquela loucura toda. Seria, né? Na verdade, do 13º ao 16º, o meio de tabela, e a Série B, que são os 4 que jogarão em 2027 a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o 17º ao 20º colocado, beleza? Vamos lá, vamos ao que interessa depois dessa explicaçãozinha breve de como funciona a tier list. Começando pelo Atlético Paranaense, que recém subiu da Série B,
né, voltou, né, para a Série A, caiu em 2024, em 2026 está de volta, está retornando. Começou a Série B muito mal ano passado, mas depois que caiu na Copa do Brasil, focou bastante na Série B, o time evoluiu muito nas mãos do Odair Helman e ficaram aí em segundo colocado da Série B, ainda quase beliscaram a possibilidade de título, tirando o título do seu arquirrival, o Coritiba. Não aconteceu, o Atlético subiu como vice-campeão e, sinceramente, né, eu fiz uma análise de mercado dos 20 clubes da Série A em live lá no TikTok nessa última segunda-feira e, sinceramente, olhando o mercado do Atlético, eu vejo um mercado preocupante, porque é um mercado de um time que tem uma realidade financeira, eu acho que dos clubes que subiram, a melhor delas, mas é uma realidade financeira ainda de um time que recém subiu, né? Ainda é uma realidade financeira de um time de Série B. E as contratações são de padrão de um time de Série B, né? São contratações abaixo da expectativa. São manutenções, né? O Benavides, que foi mantido, chegou o Luiz Gustavo, né? Quem mais chegou? Chegou o lateral Gilberto, né? Da base do Palmeiras aí, que também é uma aposta. Então o Atlético não tem ainda um time que me interessa, não me enche os olhos ver este Atlético Paranaense, tá? Não me enche os olhos ver esse Atlético Paranaense. Tem uma possível contratação que o Atlético está querendo fazer e parece que está bem difícil, que é o Cetré do Estudiantes, foi o melhor jogador em solo argentino no ano passado. É uma contratação interessante, vai gastar um alto valor, mas é bom jogador, mas ainda não enxergo o Atlético brigando aqui por Sula, pré-liberta. Eu acho que eu enxergo o Atlético no meio de tabela, vai brigar para não cair mais do que meio de tabela, então eu vejo ali ele em 15º, 14º e 16º. Não vejo caindo, porque eu acho que o Atlético vai conseguir se manter muito por conta da sua casa, né? De jogar dentro de casa. É muito difícil de jogar lá na Arena da Baixada, eu acho que o Atlético vai ter isso ao seu favor, então vou colocar o Atlético aqui em meio de tabela. Depois eu vou organizar em ordem certinho, de posição por posição. Beleza, senhores? Vambora! Seguindo, Atlético Mineiro é o segundo time da lista. O Atlético Mineiro é um time que fez contratações interessantes. O mercado foi até então interessante, a gente ainda está em meio à janela de transferências. Foi um mercado interessante. A amostragem, mesmo que curta, não é uma amostragem interessante, né? Diferente do mercado. Fizeram um bom jogo contra o Cruzeiro, mas foi até agora o único jogo bom do Galo. Os outros jogos do Galo foram bem preocupantes, foram partidas bem abaixo da equipe. Então, o Galo é uma incógnita na minha visão. E o Galo precisa melhorar seus desempenhos em campeonatos brasileiros, né? Os últimos 2 brasileiros, o Galo ficou mais perto da zona do que qualquer outra coisa. E pelo alto investimento que tem, não deveria brigar perto da zona de rebaixamento. Mas, né, entretanto, todavia, eu não consigo ter a confiança de que esse Galo vai bem no Brasileirão desse ano. Apesar do bom mercado que fez, apesar de ter um técnico que é, sim, um treinador de um nível bom, né? Eu não consigo enxergar o Galo brigando por pré-Libertadores nessa temporada. Pode ser que eu erre, mas eu não consigo enxergar. Eu acho que o time ainda tem algumas carências, tem alguns problemas a serem resolvidos, e principalmente no sistema defensivo, não gosto do sistema defensivo do Galo, então eu vou com o Galo aqui na Sul-Americana. Eu acho que o Galo ali vai brigar por uma vaga de Sula, vai ficar ali 11º, 12º, eu acho que vai ser aí uma das posições do Atlético Mineiro, tá bom? Eu vou fazer um pouco diferente, que eu vou colocar só em cada prateleira os times e depois eu deixo em ordem de tabela mesmo, posição de cada um deles, só o campeão que óbvio é o líder, então não tem muito isso. Bahia, cara, o Bahia faz até agora um mercado ruim, não gosto do mercado do Bahia, acho que o Bahia tem uma base de time boa, mas para que o Bahia alce voos maiores, para que o Bahia brigue mesmo efetivamente contra Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro agora que está crescendo, né? E tudo mais, o Bahia precisa ousar mais em contratações. O Bahia precisa tentar trazer contratações que mudem o status do time. E até o momento, o Bahia não trouxe contratações que mudam o status do time. Não gosto do goleiro do Bahia. Eles contrataram, em definitivo, o goleiro Ronaldo. Não gosto, acho um goleiro fraco para o que o Bahia almeja. O João Paulo, que foi contratado do Santos por empréstimo, até agora
não conseguiu tomar a titularidade, não sei o que acontece com o João Paulo, para mim era um goleiro muito superior ao Ronaldo, e não conseguiu ainda tomar a posição. Então o Bahia faz um mercado muito fraco. O Kike Oliveira, não gosto do mercado que faz o Bahia até aqui, acho que o time evoluiu muito pouco, e deve ficar numa posição padrão dos últimos anos, que é a pré-Libertadores, entre quinto e sexto. Creio que o Bahia, se quiser sair desse marasmo das últimas temporadas, que é uma posição relativamente boa, né, perto do que o Bahia sofreu nos anos anteriores, a SAF e tudo mais, o Bahia precisa alçar voos maiores, porque tem como alçar voos maiores. Né? Tem um treinador que em todo ano costuma evoluir, ainda um treinador em início de carreira, eu sei, começou lá em 2018, né? O Rogério Ceni ainda não tem nem 10 anos de carreira, então um treinador ainda com possibilidade de evoluir, ter um teto maior de evolução e, obviamente, que precisa de peças que possam ajudar ele nessa evolução, e o Bahia tem grana para isso. Então acho que o Bahia precisa usar mais a contratação para conseguir sair desta posição, mas eu vou manter eles ali em pré-Libertadores e ali cutucando o G4 às vezes, né? Tentando alçar, mas eu acho que vai terminar em quinto ou sexto colocado. Botafogo. O Botafogo ele me preocupa muito. O Botafogo, para mim, ele acerta na contratação de treinador, traz um treinador melhor do que era o David Ancelotti, porém o John Textor tá assim perdidinho, né? Mais uma vez o planejamento do Botafogo tá assombroso, tá perdendo jogadores importantíssimos, perdeu o Marlon Freitas, perdeu o Savarino, tá com transfer ban, então não consegue trazer reposição. O mercado do Botafogo até aqui é um mercado ridículo, tá? Um mercado muito fraco. Trouxe o zagueiro Ítalo, que estava no Toronto B, né? Não sei nada sobre o Ítalo, né? Me perdoem, não consigo entender essa contratação. É o scout do Botafogo que acertou em alguns momentos, mas não consigo entender essa contratação. É Vilagra, acho que é o nome dele, né? Vidalba, o uruguaio, né, que veio do Nacional. É uma contratação interessante, é uma aposta, mas assim, o Botafogo tá vivendo muito de apostas, cara. E aí com transfer ban, o time com problemas, e aí tem ídolos sendo liberados a preço de banana. Sério, não tô gostando do que tá fazendo o Botafogo, tá? Não gosto do mercado que faz até aqui o Botafogo, e para mim o Botafogo este ano faz um campeonato mais abaixo. Este ano o Botafogo vai pegar uma Sul-Americana, acho que não consegue brigar por Libertadores, só conseguirá brigar por Libertadores caso corra atrás de reforços. E hoje, dia 27 de janeiro, um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro, sinceramente, não vejo o Botafogo conseguindo se reforçar rapidamente para atingir um nível de competitividade que tinha nos últimos anos. Acho que vai sofrer bem mais do que sofreu em 2025, né? E principalmente em 2024, onde sobrou praticamente o Campeonato Brasileiro. Eu vou botar aqui indo para uma vaga de Sul-Americana, ficando mais ali para a parte de oitavo, nono colocado. Chapecoense, cara, é difícil da gente não colocar a Chape caindo. Sinceramente, eu gostaria que a Chape não caísse, né? Eu acho que boa parte, se não todo mundo que gosta e acompanha o futebol brasileiro, todo brasileiro tem, né, um apreço, um apego pela Chapecoense, devido a tudo que aconteceu em 2016, né, a tragédia. Todo mundo ama a Chapecoense. Ter a Chapecoense de volta na Série A é muito grandioso, é muito bom, é muito importante, né? A gente vê que o clube conseguiu se manter, né? É muito difícil de um clube sofrer o que a Chape sofreu e conseguir ainda se manter, conseguir se estabilizar e voltar para uma Série A. Muito da hora ver a Chape de volta na Série A, mas eu não consigo não botar a Chape caindo. Muito pouco nível de investimento, é óbvio, acabou de subir. Tem um time limitado no nível de Série A, é claro. Pode ser que eles façam uma campanha melhor do que a do Mirassol? Acho impossível. Igual a do Mirassol? Acho muito difícil. Mas podem ser que evitem o rebaixamento. Mas para mim, a Chape será uma das rebaixadas. Não deve conseguir ter nível para disputar o Campeonato Brasileiro e almejar coisas maiores. No máximo ali salvar em 16º, um milagre e tal. Vou torcer para que a Chape não caia, mas a projeção inicial para mim é da Chape sendo rebaixada, tá bom? Corinthians começou o mercado, na minha visão, de forma interessante, agora estagnou e mirou em contratações que não me agradam de certo modo. Ainda é um time com muitos problemas de dívida, ainda é um time com grandiosos problemas extra-campo. Eu acho que o time titular do Corinthians, o 11 inicial, é um 11 muito bom. Se jogasse todas as 38 rodadas, o Corinthians provavelmente iria melhor no Campeonato Brasileiro, tá? Brigaria ali por G4,
né, na parte de cima, mas como não tem 38 rodadas com os 11 iniciais, e tem que mesclar o time, e para mim, novamente, o Dorival vai focar nas Copas, ou seja, vai focar em um possível bicampeonato da Copa do Brasil ou num título de um bicampeonato da Libertadores, eu coloco o Corinthians entre sétimo e sexto colocado. Eu vou colocar o Corinthians aqui em sétimo, tá? Eu acho que é o que o Corinthians vai brigar, não por conta do seu elenco, porque eu até gosto do elenco do Corinthians, né? Apesar de ser um pouco curto ainda, eu já acho um elenco um pouco melhor do que ano passado, tem algumas opções até mais interessantes. E podem, obviamente, se reforçar ainda mais. Precisa de reforços, precisa melhorar, precisa, mas eu acho que eu coloco o Corinthians mais abaixo na tabela muito por conta do foco. Eu acho que o foco, mais uma vez, vai ser as Copas, o foco do Corinthians vai ser a Copa do Brasil, vai ser a Libertadores, ou tentar papar o Paulista mais uma vez. Veremos, mas eu acho que o Corinthians não deve fazer um Campeonato Brasileiro tão interessante como já fez anteriormente, quando ia muito bem nos brasileiros e ia pior em Copas, né? O Corinthians mais atual costuma ir pior no brasileiro e melhor nas Copas, né? Do que antigamente ali em 15, 17, quando voava no brasileiro, né? E ia muito mal em Copas, né? Então eu vou colocar o Corinthians aqui. O Corinthians vai ficar nessa posição mesmo, vai ficar em sétimo. Eu acho que é uma posição justa para o Timão. Coritiba. Coritiba, cara, é um time também com muita chance de cair, tá? É um time com muita chance de cair. Pode ser que eu esteja cometendo uma gafe absurda aqui, tá? Pode ser que eu esteja cometendo uma gafe absurda, mas para mim o Coxa não cai para a Série B esse ano. Eu vou colocar o Coxa aqui no meião de tabela, né? O Coxa, para mim, vai conseguir se livrar. Obviamente, a briga do Coxa é contra o rebaixamento, acabou de subir, faz um mercado que eu acho interessante, traz jogadores que tem um nível de Série A, vem trazendo jogadores interessantes, né? Óbvio que com um orçamento mais baixo do que outros, mas o Coxa tem se estruturado, fez uma Série B absurda no ano passado, fez contratações, como eu disse, para mim foram interessantes, e eu vejo sim o Coxa com possibilidade de manutenção na Série A. Obviamente que não vai pegar Sula, nem nada, eu acho que o Coxa vai brigar para não cair, mas vai conseguir se livrar no final das contas, tá? Cruzeiro é Libertadores, não tem muito o que dizer. Cruzeiro vai manter, para mim, o mesmo nível do ano passado, se tratando de um trabalho de Tite, vulgo, na verdade, Adenor Bach, vulgo Tite. Acho muito difícil que não seja consistente em nível de Campeonato Brasileiro, né? O Tite sempre teve trabalhos muito consistentes em níveis de futebol brasileiro. Acho que o Cruzeiro, em dado momento, pode até brigar pelo título, não boto ele tão efetivamente assim, mas pode brigar pelo título, tem elenco para isso. Diferente, e na verdade o Cruzeiro fez o que o Bahia tinha que fazer também, que era, tem uma base forte e precisa contratar peças, e foi o que o Cruzeiro fez, sendo a principal delas o Gerson. Para mim o Cruzeiro mantém muito nível e tem um treinador de excelente nível ainda, que é o Tite, e deve fazer um Campeonato Brasileiro muito interessante, por isso é tranquilo de dar esse palpite do Cruzeiro na Libertadores. Aqui também um palpite tranquilo, eu acho que não dá para fugir disso. Dificilmente a gente vai ver tier lists que não contenham o Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo tem um elenco astronômico, o melhor elenco da América do Sul, né, inteira, talvez até da América, né? O melhor elenco das Américas seja do Flamengo. Tá chegando o Paquetá, chegou o Andrew, que para mim é uma baita de uma contratação para ser sombra do Rossi, para ter um goleiro reserva de altíssimo nível. Então, assim, o Flamengo só tende a melhorar mais e mais. As perdas do time do Flamengo foram de jogadores que não eram utilizados, jogadores que estavam parados, então não são perdas efetivas. Trouxe o Vitão, até agora para mim gosto muito do mercado do Flamengo. Trouxe um zagueiro de altíssimo nível para brigar por posição ali entre os titulares, que são Léo Pereira e Léo Ortiz. Trouxe o Andrew, que, como eu disse, é uma baita sombra para o Rossi. Tá chegando o Paquetá, que, meu Deus do céu, em nível de futebol brasileiro é uma contratação surreal, uma baita contratação do Flamengo, tá? Eu não acho o Paquetá um jogadoraço em nível europeu, acho que o Paquetá ainda não conseguiu atingir tudo que foi colocado, toda a expectativa foi colocada nele, mas para o futebol brasileiro o Paquetá é
muito bom jogador e vai ser uma contratação absurda e aí vai agregar ainda mais nesse time surreal do Flamengo. Então, dificilmente a gente vai conseguir fugir do Flamengo sendo campeão brasileiro, né? Apesar de ter, como eu disse, Cruzeiro, Palmeiras correndo por fora, acho muito complicado de conseguir bater com o Flamengo. Fluminense, tá? Fluminense é um time que tem feito uma janela que tem me dado o gosto de ver. Gosto do que tem feito o Fluminense, né? Contratar o Savarino pelo preço horroroso que o Botafogo vendeu, né? Vendeu muito fácil para um dos seus rivais locais. Trouxe também Guilherme Arana, que eleva muito o lado esquerdo do Fluminense, que tinha René e Fuentes, né? Agora o Arana é um outro patamar, já tinha uma base sólida. Trouxe o James, né? Que foi um destaque da campanha absurda do Mirassol em 2025. Gosto muito, muito mesmo do mercado do Fluminense. Acho o mercado muito bom. A principal perda, óbvio, que é do Thiago Silva, mas acho que tem um bom nível e acho que o Fluminense briga aqui nesta parte de cima. Vou colocar o Fluminense no G4. Acho que o Flu tem time para isso. Acho que o Fluminense consegue pegar essa vaguinha. Vou colocar ele ali na quarta colocação exatamente. Não vou tirar dali, que eu acho que foi a colocação, inclusive, que o Flu terminou. O Flu terminou em quinto. Terminou em quinto, não, o Mirassol foi o quarto. O Flu terminou em quinto, então eu vou colocar aqui o Fluminense indo para a Libertadores de forma direta. Tá bom? Outro time que eu tô muito ansioso para ver, tá? É o time do Grêmio. Começou fazendo uma janela muito interessante também. Gosto dos nomes que o Grêmio trouxe. Gosto da contratação do Luiz Castro. Acho um técnico de alto padrão. Acho que o Grêmio tem um elenco agora para fugir dessa briga de rebaixamento que o Grêmio tem brigado nos últimos anos, mas acho que não alça voos tão grandes assim, tá? Acho que tem que dar uma brecada nesse nesse Grêmio aqui, talvez nas expectativas, mas vai ser uma temporada melhor para o Grêmio. Fico em dúvida entre colocar ele aqui entre Sula ou até cavando uma vaga na pré-Libertadores, mas eu vou aqui em Sul-Americana, tá? Vou colocar ali atrás do Corinthians, talvez colocar o Grêmio aqui no oitavo colocado. Acho que é uma colocação boa para o Grêmio nessa temporada. Ainda precisa de mais, mas eu acho que tem uma equipe melhor e que não deve sofrer para brigar contra rebaixamento, imagino eu, tá bom? Internacional, né? A sequência da dupla Grenal. O Inter tem um processo de reformulação sendo feito, um processo que vai ser duradouro. O Inter tem muitos problemas ainda a serem resolvidos. O Fabinho Soldado, para mim, foi um bom nome encontrado pela diretoria. Tem trabalhado com pouco orçamento, as contratações não me alegram tanto assim, mas a realidade é que o Inter não tem um time horroroso, né? O Inter tem um time ali aí de meio de tabela, coisa e tal. Então eu não consigo ver um Inter tão horroroso assim como muitos veem, né? Então, cara, onde que o Inter pode entrar nessa bagaça? Eu acho que pré-liberta é muita coisa pro Inter, talvez meio de tabela e Sula, né? Oi. São 6 times aqui, né? Do sétimo ao 12º, né? Sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, exatamente. São 6 times aqui. Tô tão ruim de conta assim, né? Já tem 4 times aqui, né? Caramba, cara, que são 3, né? Terceiro, quarto, quinto. Não, são 4 aqui, meu Deus. Sou ruim de conta assim. Caramba. Ai, ai, mano. Difícil o Inter, velho. Mas eu vou botar o Inter aqui, na Sula. Acho que o Inter vai brigar ali para cair e tal, vai flertar com uma possibilidade de queda, talvez, mas eu coloco o Inter aqui. Vai fechar, vai ser o 12º dessa brincadeira aqui. Vai ser o 12º na tabela final, creio eu. Mirassol é muito difícil, mano, de esperar o que aconteceu com o Mirassol, né? Porque a gente fica com 2025 na cabeça, né? Tá muito vivo na nossa memória ainda, mas a gente tem que entender que aquilo ali foi uma hecatombe, né? Que isso aí vai acontecer, dificilmente vai acontecer de novo. É um time que recém subiu fazer a campanha que o Mirassol fez. Vai ter um calendário mais recheado esse ano, né?
Copa do Brasil, Libertadores, que pode atrapalhar um pouco os planos do Mirassol, apesar do Guanais já ter dito que o foco é não cair no Brasileiro. Eu vou colocar nesse bolo também aqui o Mira. Vou colocar o Mira neste bolo aqui. Eu acho que eu vou colocar ele em meio de tabela, de 13º a 16º. Vou colocar ele numa dessas pontuações, posições. Não imagino que o Mirassol consiga fazer de novo a campanha astronauta que fez. Eu acho que esse ano vai flertar com possibilidade de rebaixamento, sim, tá bom? Palmeiras, cara, Palmeiras é simples, né? Palmeiras é simples, ainda que a janela tenha sido fraca até então, porque o Palmeiras perde o Aníbal, recompõe com o Marlon Freitas. Para mim, eleva muito o nível. Marlon Freitas é muito mais jogador que o Aníbal. Mas perde Facundo, que também não sei se é uma perda tão grande assim. O mercado do Palmeiras até aqui é muito lento, né? É muito devagar o mercado do Palmeiras até aqui, mas a gente sabe, né? Abel Ferreira é sinônimo de consistência, pode criticar, pode falar o que quiser. Abel Ferreira é um dos maiores técnicos que o futebol brasileiro já viu. É um cara que colocou o Palmeiras em um patamar muito acima, tá? Muitas vezes o Palmeiras não teria um nível de elenco, por exemplo, para vencer o Flamengo. O Flamengo tinha 2, 3 times, e o Palmeiras tinha um time titular e uma molecada da base no banco. E o Abel conseguiu vários títulos brasileiros, aí conseguiu 2 Libertadores. Então, cara, não tem como subestimar o Abel Ferreira. Deve chegar reforços. O principal reforço acho que vai ser o Paulinho conseguir jogar e conseguir estar 100% e apto para as partidas desse ano. Para mim, o Palmeiras continua sendo um dos times mais fortes do Brasil, né? E deve também correr por fora aí para brigar pela Libertadores com toda a certeza, tá certo, rapaziada? Vambora! Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é aquelas coisas, né? É o time que todo ano ou ele briga para cair ou ele vai brigar do nada lá em cima. Acho difícil de brigar lá em cima, apesar do bom início que faz no Campeonato Paulista. Gosto muito do início do Red Bull Bragantino no Paulistão. Nesse momento acho que é terceiro colocado, né? Porque empatou as 2 últimas. Mas é sim um bom time. É um time que precisa ainda de reforços, trouxe alguns jovens ali e tudo mais. Trouxe o Thiago Volpe para o gol, que não é um reforço que me agrada, mas tudo bem. Acho que é melhor que o Cleiton ainda, o Cleiton é horroroso. Então ainda é um time que ele é uma certa incógnita, né? Falta só um aqui nessas vagas de Sula, falta um aqui no meio de tabela, né? Tá acabando as opções, né, cara? Tá acabando as opções. Mas eu vou colocar o Red Bull Bragantino. Vou colocar o Red Bull Bragantino na Sula também. Colocar o Red Bull Bragantino ali brigando por vaga de Sul-Americana. Eu acho que vai ali, às vezes, flertar com o rebaixamento. É mais ou menos parecido com o Inter. Vai acabar flertando em algum momento com o rebaixamento, mas vai conseguir se livrar sem muitos sustos. Remo, cara, me desculpa, mas aqui é muito complicada a situação do Remo. E por que é muito complicado? Porque o Remo tem uma logística muito dificultada, né? O Remo é um time lá do norte do país, ou seja, são quilômetros e quilômetros de viagem, viagens longas, assim. O Remo para enfrentar a Chape em Santa Catarina, para enfrentar um Grêmio em Porto Alegre, cara, são horas e horas de viagem. Às vezes vai ter que fazer escala em aeroporto. Então, é uma logística muito complicada. A janela é do padrão de um time que acabou de subir. São contratações que não empolgam, normal. Não gosto do técnico contratado pelo Remo, sei que tem gente que gosta, mas acho o Osório um péssimo treinador. Desculpa, treinou o México em Copa do Mundo, não me interessa. Acho muito fraco, péssimo treinador, na minha visão. Teve um trabalho recentemente do futebol brasileiro que foi horroroso no Atlético Paranaense. E, cara, eu não consigo colocar o Remo indo bem. Para mim, vai ser até pior que a Chape. Né, vai sofrer muito com logística, apesar de ter muita torcida, de ter um estádio gigantesco, né, como o Mangueirão. Não consigo colocar o Remo indo bem, né, e infelizmente, né, queria muito que o Remo fosse bem, mas eu não consigo ver dessa forma. Acho que o Remo tende a ser, para mim, o último colocado do Campeonato Brasileiro.
muito mais por conta de logística do que por qualquer outra coisa. É muito complicada a situação do Remo, não só do Remo, como de qualquer outro time do norte do país que venha em algum momento chegar na Série A. É muito complicado, é muito, muito complicado mesmo, né? Ah, por que você não fala isso na Série B? Porque na Série B ainda tem times da região norte, né? Mais times da região norte, nordeste, do que tem para cá, né? A maioria do futebol brasileiro de Série A são times aqui do sul-sudeste, então é complicado da gente imaginar o Remo indo bem, muito por conta dessa logística mesmo. Santos! O Santos, a gente já ocupou todas as vagas aqui de Sul-Americana, ou seja, um dos grandes vai cair. Para mim, o Santos está aqui junto com o Mirassol, mais uma vez vai brigar na parte de baixo. Para mim, tem um sistema defensivo horroroso, tá? Sistema defensivo que precisa de reforços urgentes, né? O Santos precisa se moldar defensivamente. Não consigo entender como que o Santos está indo para a temporada com Zé Ivaldo, Adonis Frias, Alexis Duarte, o Lua Pérez em péssima fase. Para mim é inacreditável o Santos voltar para 2026 para o Campeonato Brasileiro com o mesmo sistema defensivo que terminou em 2025, um sistema defensivo que era uma peneira, tomava gol quase todo o santo jogo. Eu acho muito complicado o Santos voltar para esse ano com o mesmo sistema defensivo. E até pior, né? Porque perdeu o Souza e não teve reposição. Né? O Vinícius Lima não chega nem aos pés do nível do Souza e o Escobar é horroroso. Então é complicado. É muito complicado a situação do Santos. Tende, para mim, a fazer mais uma vez um campeonato muito, muito abaixo do torcedor ter que contar, pegar a calculadora para não brigar contra o rebaixamento. Para mim é muito preocupante a situação do Santos Futebol Clube. Só não é mais preocupante do que a situação do São Paulo, e aí já vem aqui talvez a primeira surpresa de muitos, ou talvez não, que é o São Paulo caindo, tá? É muito complicado eu estar fazendo isso aqui, né? Pode ser que esse print seja eterno, eu coloco São Paulo caindo, São Paulo pega para Libertadores. Acho muito complicado isso acontecer. O São Paulo ele vive a maior crise da sua história. São Paulo tem vivido anos de crise, né? Mas são crises mais tranquilas, crises mais administráveis, né? Em 2026, a crise ela é gigante, né? Teve a saída do Júlio Casares, que na verdade é até melhor para a questão da crise, né? Júlio Casares era uma das péssimas pessoas que estavam no comando do São Paulo. Tem muita gente para sair ainda, né? Mas é muito complicado, né? Acabou de trocar de presidente, chega um presidente novo, tá mudando nomes da diretoria, o Rafinha, inclusive, foi apresentado hoje, né? Pode ser um bom nome para ajudar o São Paulo a blindar esse elenco. O elenco do São Paulo, para mim, tem muitas carências, tá? Tem muito jogador horroroso nesse time do São Paulo, tá? Muito jogador horroroso, jogador que não rende, tá? Jogadores que eu esperava que poderia render, não rendem nada. Por exemplo, o caso do Wendel, lateral esquerdo, horroroso. Desde que chegou ao São Paulo, horroroso, horroroso a passagem dele até aqui. Tá perdendo o Alisson aí pro Corinthians, que era um nome que compunha esse meio de campo. Ai, muita lesão, muito problema extracampo. Acho que o São Paulo está assinando, dando check naquela famosa cartilha do rebaixamento, né? E a gente vê isso pelo próprio Paulistão, que faz o time, que é um Paulistão deplorável até aqui, um Paulistão que vai assinando a cartilha de time que briga para não cair, tá? E para mim, o São Paulo vai cair nesse ano de 2026. Acho que é um nome que deve sim jogar a Série B em 2027, jogar a Série B, inclusive, pela primeira vez em sua história. Aqui vem talvez uma surpresa para muitos, que é o Vasco pegando pré-Libertadores. Sim, eu imagino o Vasco indo bem no Brasileirão. Tá? Gosto do mercado do Vasco até aqui, Inestrosa, apesar da perca do Ryan, né? Trouxe Saldívia, Inestrosa, Rojas, trouxe nomes interessantes, tá sondando aí também o Cuiabano. Então são nomes que são interessantes, já tem uma base mantida, né? A manutenção do André Gomes é muito importante. Então eu gosto até aqui do que vem fazendo o Vasco e, para mim, eu vou colocar o Vasco como uma surpresa do Brasileirão. Acho que o Vasco vai surpreender todo mundo e vai aí brigar por essa vaga de pré-Libertadores aqui ferrenhamente com o Grêmio, Corinthians e tudo mais. Essa sexta colocação aqui vai ser a briga do Vasco nessa temporada. Sexto, sétimo, oitavo será a briga, mas eu vou apostar no Vasco terminando em sexto. E aí, automaticamente, vou elencar aqui o último rebaixado,
para mim, o último rebaixado aqui será o Vitória, né? O Vitória que está surpreendendo todo mundo, né? Se manteve por 2 anos consecutivos na elite do futebol brasileiro. No primeiro ano mais tranquilo, nesse segundo ano num aperto danado, né? Correndo o risco de cair até a última rodada. E creio eu que o Vitória dessa vez não conseguirá escapar do rebaixamento. Até aqui contratou jogadores que eu acho muito, muito fraco, né? Contratou Natan Mendes, Luan Cândido, assim, jogadores que não elevam o nível do time em nenhum ponto. Chegou o Marinho hoje, que é uma contratação de certa forma interessante, mas que fez um 2025 horroroso pelo Fortaleza, já em fim de carreira. Então é complicado para mim. O Vitória será rebaixado para a segunda divisão, tá certo? Então assim é a tier list. É claro, agora eu vou botar tudo na sequência, né? Todos em sequência. Para mim, o Remo é o último colocado, Chape penúltima. A zona de rebaixamento aqui para mim ficará assim, tá? Assim deve terminar a zona de rebaixamento na minha visão. Logo em sequência, em 16º vem o Coxa, 17º vem o Atlético Paranaense, 15º o Santos, não, 13º o Mirassol, 14º o Santos, 15º o Atlético Paranaense, 16º o Coxa, 12º o Internacional, 11º o Red Bull, 10º colocado o Botafogo, 9º o Galo, 8º o Grêmio, 7º o Corinthians, 6º o Vasco, 5º o Bahia, 4º o Flu, 3º o Cruzeiro, 2º o Palmeiras e o campeão brasileiro, o Flamengo. Tá certo, senhores? Essa aqui, então, é a nossa tier list finalizada. Vou esperar um pouco para tirar da tela, vou até tirar o cursor do mouse para que você tenha a oportunidade de tirar o seu print e vir me xingar, me criticar depois no final do ano, porque eu errei tudo aqui e dei os palpites de forma errônea, mas acontece, né? Esse é o sistema da tier list. A tier list funciona desta maneira. Beleza, senhores? Então, vamos finalizar por aqui o primeiro vídeo de 2026. Agradeço se você ainda está por aqui, peço perdão, né, pela falta de vídeos e de conteúdos aqui no YouTube. Pretendo e vou voltar a produzir mais conteúdos aqui para o YouTube. Quero ver se eu me organizo, faço uma agenda certinha para começar a postar com mais e mais frequência aqui para vocês. Tá certo, senhores? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, hype esse vídeo, que você vai me ajudar de todas as maneiras possíveis, tá? Você com certeza vai me ajudar demais se fizer qualquer um desses passos que eu acabei de citar. E é claro, não se esqueça de acompanhar a gente nas outras 3 redes sociais, no X, no TikTok e no Instagram, sempre 12_décimo, você acha lá com muita tranquilidade, tá certo? Muito tranquilo, você consegue achar o meu conteúdo por lá, tá? Lembrando que no TikTok a gente tem as lives segunda e sexta-feira e também esse ano as lives do Cartola. Beleza, galera? Agradeço demais a participação de todos, a presença de todos vocês aqui que estão me assistindo. Agradeço muito vocês que não me abandonaram. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!